Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Um dia maravilhoso e cheio de bênçãos para você. Hoje, 9 de julho, com o tema O Rei Filósofo. Pois eu acredito que um bom rei é desde o princípio e necessariamente um filósofo. E o filósofo é desde o princípio uma pessoa régia. Musônio Rufo em suas palestras. O general israelense Herz Halevi acredita que a filosofia é essencial para desempenhar seu papel como líder e guerreiro. As pessoas costumavam me dizer que a administração de empresas é para a vida prática e filosofia é para o espírito, disse ele. Através dos anos descobri que é exatamente o contrário. Usei a filosofia de maneira muito mais prática. Guerra e liderança requerem uma série interminável de decisões éticas que exigem prioridades, equilíbrio e clareza. É com isso que a filosofia ajuda. Platão sabia disso quando imaginou uma utopia governada por um rei filósofo. Ou filósofos deveriam se tornar reis, disse ele em A República. Ou aqueles que, agora chamados de reis, deveriam empreender filosofia de maneira séria e suficiente. Marco Aurélio era muito literalmente esse rei filósofo. O que isso tem a ver com você? Há menos reis hoje em dia, mas todos nós somos líderes de uma maneira ou de outra. De famílias, de empresas, de uma equipe, de uma audiência, de um grupo de amigos ou de nós mesmos. É o estudo da filosofia que cultiva a nossa razão e ética para que possamos fazer bem o nosso trabalho. Não podemos apenas improvisar. Muitas pessoas estão contando conosco para fazê-lo corretamente. Olha que magnífico isso, né, pessoal? Algo que nós falamos no dia anterior, ontem no caso, sobre a questão da política de Aristóteles, a organização da polis, que nós temos a polis, as vilas, as famílias, e aí eu acrescentei a questão do Estado dentro de nós, de você governar a própria vida. E foi exatamente o que o Ryan Holiday disse também no nosso texto de hoje. Ou seja, a questão de você governar a sua própria vida. Você pode não ser um rei da Inglaterra, você pode não ser o rei da Dinamarca, você pode não ser o rei de um grande país, mas você é o rei da sua própria vida. Ou você será esse rei, ou você será apenas o bobo da corte, aquele que é controlado pelos outros como uma marionete, por negligenciar o poder que tem na sua jornada. E Platão, em sua República, ele sugere o governo do rei filósofo, pois ele acreditava que aquele que está no papel da liderança deve ser também um exemplo para os seus súditos, também na perspectiva filosófica. Imagine você ter um ignorante governando um povo, ele se torna um tirano. Agora, quando você tem um sábio, ele pensa cada vez mais nos outros, ele governa para os outros, ele cumpre o seu papel de acordo com o seu desígnio, de acordo com a sua natureza. E assim ele se torna esse tal rei filósofo, aquele que tem o poder para mandar e desmandar, mas tem a sabedoria para saber a hora de apertar as rédeas e também para soltar, para afrouxar um pouco mais. É exatamente isso que você deve fazer na sua vida. Aliar o poder, a disciplina, a determinação, o foco, mas também ter aquele grau de sabedoria para entender a hora que você deve focar um pouco mais, a hora que você tem que descansar, a hora que você tem que agir e a hora que você tem que esperar, a hora que você tem que se impor e falar e a hora que você tem que se calar. É essa sabedoria que vai determinar um certo grau de administração e moderação no seu poder. Não só adianta você fazer tudo do seu jeito, mas tem que ser feito da maneira correta também. Pois você pode ver que as pessoas que são mais descontroladas são aquelas que fazem tudo o que querem. E tem vezes que um bom rei, um bom governante, ele executa aquilo que ele não quer. E nós vemos isso muito, por exemplo, na obra O Príncipe de Maquiavel, quando ele cita a virtude, que é a capacidade de governança que um rei tem, que um príncipe tem diante do seu estado, para se adequar diante das condições que ele não controla. E muitas vezes ele entender que não tem nada a se fazer, apenas como reagir, como lidar. E assim também é na nossa vida. Então não negligencie o poder absurdo que você tem para determinar o seu futuro, para determinar os resultados que você vai colher, para determinar quem você quer ao seu derredor, quais serão seus súditos, quais serão seus aliados, pois quando você negligencia o poder de controlar a sua vida, outra pessoa vem e controla por você. Outra pessoa que te manipula, outra pessoa que acaba impondo limites sobre a tua vida, ou até mesmo uma outra situação, como por exemplo o destino. Às vezes você não controla a sua vida da maneira como deveria,
e o tempo passa, a vida acontece, as pessoas vêm, as pessoas vão, e quando você vai ver, você não viveu absolutamente nada, pois o seu estado, a sua vida, era a governança de outra pessoa estava manipulando a você, outra situação, o tempo, por exemplo, que passa, você querendo ou não. Então, se atente um pouco a isso, a você unir, por exemplo, como diria o grande Maquiavel, a força do leão, aquele rei que consegue mandar e desmandar, que tem o poder, mas também a astúcia da raposa, que é a sabedoria de você entender que horas você deve fazer alguma coisa e que horas você não deve fazer, para que assim você venha cultivar um estado que dê bons frutos, que dê bons resultados e que com isso seja de maneira perpétua e permanente. E isso que nós estamos falando aqui não é sobre política, é sobre a nossa própria vida, que muitas vezes nós negligenciamos, ou pior, somos corruptos com nós mesmos. Basicamente isso, pessoal. Comente aqui a sua interpretação e até amanhã.